muito bem-vindo a mais um episódio do Storycast. O meu nome é Nicolas Garcia e hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado mais que especial, Luffy. Se apresenta aí. E aí, Nicolas, tudo bem? Luffy batera na área. Então, gente, o Lufão se prontificou a estar aqui nas reuniões do Storycast para contar um pouquinho da sua história, né? Para você que não sabe, o Storycast, ele é um podcast realizado pelo grupo do Facebook Historiando, que é um grupo de história. Mas, como a gente é músico, né? Vamos falar da história musical. Então, hoje tem aqui um dos maiores bateristas que já pisaram na face do Brasil. Tem muita história, muita sabedoria, conhecimento. O cara é brabo, tocou com um monte de gente e recentemente lançou um trabalho. E, meu Deus, que trabalho top. Lufão, você gostou? Fala um pouquinho aí. Vai, eu adorei, cara. Todo dia ouvindo no repeat, assim, ó. Um dia eu quero aprender a tocar as músicas. Espero que um dia eu consiga, né? Então, Lufão, fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto que você lançou esse ano aí e como que tá sendo viver aí nos Estados Unidos aí nesses tempos de pandemia, de Covid, como é que você tá passando aí? Bom, começando pelo fim, parece que os números aqui estão baixando, mas parece que às vezes dá uma baixada, depois dá uma subida. Eu fiquei sem trabalhar um bom tempo, quando o tio Trump estava dando uma graninha pra gente, mas aí acabou a mamata, e aí eu voltei a trabalhar. Eu não trabalho 100% com a música aqui, eu trabalho só autônomo, né, entregando pacotes da Amazon, fazendo Uber. Eu prefiro, assim, ter essa flexibilidade de ser autônomo do que trabalhar e ser funcionário de alguém. A gente que é músico, a gente precisa... Quando entra uma grana da música é uma coisa, mas não é sempre que entra a grana da música. Então a gente tem que fazer as correrias por fora. Então a gente tá, cara, meio que aqui na Califórnia tudo voltou ao normal, todo mundo de máscara e tomando as precauções que a gente conhece, mas, cara, desejando que tudo isso acabe, né? Porque eu tava até conversando com os meninos da banda, eu gravei em janeiro desse ano, falando agora do meu trabalho. Eu trouxe os meninos para cá, o Duca Tambasco, o Gera Pena e o Theo Dornelas. E, a princípio, a ideia seria uma gravação de um trabalho meu, um trabalho solo, não era banda. Seria um segundo trabalho. O meu primeiro trabalho foi o Drum Down Classics, que é aquele meu trabalho com música erudita. E eu lancei em 2008, e fazia muito tempo que eu não lançava nada, um trabalho meu. E eu fiz a proposta, conversei com o Duca, conversei com o Gera, conversei com o Theo. E eu sou um cara muito sortudo, porque eles são amigos, são pessoas que eu me dou muito bem. E por um acaso são músicos extraordinários. Eu tenho por eles uma admiração. Puxa vida, eles realmente são caras que eu tenho uma admiração musical muito grande. O Theo dispensa comentários, o Gera é incrível e o Duca também. A musicalidade do Duca é algo para mim que é incrível. E eu convidei os caras, falei, eu preciso lançar alguma coisa, vamos fazer um álbum aí, a gente grava umas 8 músicas. Mas eu não queria que fosse instrumental, que eu acho instrumental chato. Eu queria que fosse uma coisa cantada. A gente pega um vocal americano, uma coisa cantada em inglês e tal. E os caras toparam na hora. A gente veio pra cá em janeiro, um pouquinho antes do corona. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. A princípio, eu queria algo mais pesado, algo mais... uma sonoridade mais metal. Mas acabou que virou um som que eu também gosto bastante, que eu gostei bastante do resultado. Não é tão pesado, mas ficou um rock progressivo, do que se a gente fosse colocar uma etiqueta, né? Não seria um metal progressivo. Eu acho que é mais um rock progressivo, um rock and roll progressivo. Ontem eu fiz uma live com os meninos aqui no canal da banda. E a gente estava comentando a respeito disso. Quando você se dispõe a fazer um som progressivo,
você pode ir para qualquer lugar, você pode fazer o que você quiser, que tudo é aceito, né? Porque é progressivo. Então ficou um resultado muito bom, cara, um resultado de muita qualidade. É verdade. E para você que está nos assistindo, que quer conhecer o trabalho da banda, o site da banda é Lufe, com H, band, band.com. Cara, lá tem o Spotify, lá tem o canal no YouTube, tem os vídeos, tem fotos. E eu contratei um Relações Públicas do Canadá para divulgar o trabalho nas mídias especializadas, né? E aí eu conversando com a minha esposa, e eu falei, puxa vida, mas isso tá com cara de banda, isso parece que é banda, não parece que é meu trabalho solo. E as matérias que começou a sair a respeito do trabalho se referia a gente como banda e não como um álbum solo. E eu falei, puxa, acho que eu vou virar isso, acho que eu vou transformar isso numa banda. Aí conversei com os meninos, falei, gente, se isso virar banda, vocês se incomodam? Como é que fica, né? Eu preocupado com o lance do Duca e oficina e tal. O Duca não demonstrou nenhuma... Não, Lufão, vambora, cara. É normal um músico ter vários trabalhos, né? Isso E realmente é verdade, né? Se a gente olhar, tem vários músicos que trabalham em várias bandas. Talvez não seja o ideal, mas o Duca não ofereceu nenhuma resistência e achou muito legal a ideia. Todos toparam. E aí veio a questão do nome. Eu não queria perder o logo, o LF, o logo da batera que a gente fez. E a batera é toda customizada, toda personalizada com o LF. E aí a gente ficou inventando vários nomes com LF, e o cara do Canadá falou, mas por que você não usa o próprio nome Lufe? E eu falei, será que não vai ficar estranho? E é estranho pra gente que fala português, mas pro gringo, ele não sabe que Lufe é Lufe, entendeu? Pro gringo, Lufe é só um nome. Então, a gente, que é o que eu mais desejo com esse trabalho, é pensar de uma forma internacional, pensar no trabalho mundial, pensando dessa forma, falar, tá bom, então vamos ficar Lufe. Então, ficou a banda Lufe mesmo e tá rolando, cara. Tem muita coisa para se fazer. Ainda tem muita gente que não conhece. Eu acho que 90% das pessoas que conhecem ainda é muito Brasil, ainda é muita gente que vem ainda do Oficina G3, que vem do Duca, que conhece o trabalho do Duca. Eu ainda tenho um desafio de fazer esse trabalho ser alcançado no mercado do rock progressivo, do cara que gosta de Rush, do cara que gosta de Haken, do cara que gosta de Incubus, do cara que gosta de Dream Theater, que é um mercado mundial muito grande. Por exemplo, a gente não teve nenhum review e nenhum comentário no Japão, por exemplo. E na Ásia a gente sabe que é um mercado que consome bastante esse tipo de música. Então tem muito trabalho para se fazer, tem muita lenha para se queimar. E os planos, cara, para esse trabalho, fora divulgar e fora fazer ser conhecido e ser ouvido por todo mundo, acabando o Corona e a gente tocar ao vivo, né? A gente subir no palco e a banda fazer a performance das músicas ao vivo, o que seria muito legal. É um sonho que eu tenho com essa banda, é a gente se unir, viajar e fazer turnê e tal. Depende de você, Nicolas. O quanto você vai divulgar o som da banda. A culpa é tua. Então a culpa é de todos os ouvintes do Storycast que ou não ouviram e se ouvirem não divulgaram, pô. Vai lá divulgar o trabalho da Lufe Band, é isso, né? Pois é, olha, para quem gosta de guitarrista tá muito bem servido. Para quem gosta de teclado, timbres, harmonia, o cara tá muito bem servido. Para quem gosta de um baixo e levada e solo de baixo e grooveira, tá muito bem servido. Quem gosta de um vocal de meio Rush, meio Labrie, meio assim, também tá bem servido.
E quem curte um tiozão ali na batera, fazendo ali o chá com pãozinho, fazendo ali as coisinhas, também vai gostar. Tu vê que o cara é modesto, né? Ele destrói a bateria, tiozão, assim. Gente, se você não ouviu ainda, não conhece o trabalho do Luffy, pô, dá uma ouvida lá. Cara, eu sou baterista também, bem mais ou menos, mas sou baterista, e tem música que dá vontade de aprender a tocar teclado, pra fazer os arranjos que o Gera faz lá, tocar guitarra, puxa vida. É tão bem feito, cara, é tão bem feito, assim, que tu escuta e fica de boca aberta, assim, maravilhado com a qualidade do som dos músicos, de tudo, do vídeo, né? Então, pô, se não ouviu o trabalho do Luffy, vai lá, ouve lá, compartilha nas plataformas, porque a propaganda é a alma do negócio, né? Exatamente. Então, mas assim, Luffy, a gente que já te conhece há um tempo, da oficina, de outras bandas da vida aí, a gente já conhece e te admira muito por tudo que tu já fez. Mas pro pessoal que não te conhece ainda, Luffy, conta um pouquinho da tua história, como é que foi que tu começou, como é que foi que você chegou no ponto de estar gravando com um músico top na Califórnia, mudando a história da música brasileira. Nicolas, é uma grande caminhada, né? É uma coisa que aconteceu ao longo de décadas. Eu nasci baterista, eu nasci com o dom natural da música e nasci baterista. Apesar de eu tocar outros instrumentos, acho que piano seria o meu segundo instrumento, mas gosto de tocar, sei um pouco de harmonia, violão, contrabaixo, porque meu pai é músico e a gente sempre dentro de casa rodeado por instrumentos. Mas quando eu era criança, do lado da casa da minha avó tinha uma danceteria, isso lá nos anos 80, a gente chamava de danceteria, e tinha uma banda de baile que fazia os shows da noite, né? E essa banda estava passando som. Eu era criança, eu devia ter 6, 7 anos de idade. E o meu pai me levou para ver a passagem de som. Quando eu subi assim numa casa grandona e tinha um palco gigante com uma batera, um palco enorme. Aí eu olhei, cara, eu tenho essa cena gravada na minha cabeça como se tivesse acontecido ontem. E eu vi a batera, eu falei, meu, é isso. E meu pai sempre me incentivou desde pequeno. Ele comprou para mim uma bateria, uma GOP. Eu lembro também do dia que estava eu no carro, eu e minha irmã esperando meu pai ir na casa do cara que ele tinha comprado uma bateria usada. Comecei a ter aula e depois da primeira aula o professor já chamou meus pais e falou, teu filho é baterista. E aí eu mudei de São Paulo para uma cidade do litoral de São Paulo, Vale do Ribeira, Iguape, e ali onde eu passei a minha maior parte da infância e adolescência, estudando com alguns professores locais, como o Wilson Grimaldi, que era o baterista dessa banda de baile, na época era o melhor baterista na cidade, não só da cidade. O Wilson depois ele tocou com aquela banda de pagode, que eu não vou lembrar o nome, se eu falar qualquer uma pode ser que não seja a banda correta. Mas então eu aprendi muita coisa com ele, e aí foi chegando a época da adolescência, na década de 90, eu com 18 anos comecei a fazer, a gente fazia evangelismo, meu pai é pastor, e a gente fazia evangelismo na praça de Iguape, naquela época já tocando Cats Barneia, Banda Rara, Rebanhão, e a gente fazia algumas versões de Michael Smith e tal, e isso em 1991. Em 1992 eu comecei a trabalhar em São Paulo e eu me mudei para São Paulo. E comecei a ter aula com o Fuca Gomes. Para quem não conhece o Fuca, um batera espetacular. Naquela época ele já tocava demais. E ele era o baterista do Cats Barneia. E eu sempre preocupado em querer melhorar o meu play, eu comecei a ter aula com ele. Quando eu comecei a ter aula com ele falou, rapaz, eu tô saindo do Cats Barneia, você não quer entrar no meu lugar? E eu cru de tudo na batera, cara.
aceitei, fiz uma audition fiz um teste com o Jadão, com o nosso querido Jadão, e o Jadão falou, acho que um garoto aí tem futuro. Entrei pro Cats Barneia, isso em 1992, eu gravei 2 faixas do LP Cristo Barrabás, as músicas Congestionamento e Meio Fio, mas eu fui mandado embora da banda pela minha falta de experiência e por estar muito cru mesmo. Eu nunca condenei essa decisão, eu sabia que o Cats Barneia ainda estava vivendo muito com aquele boom do Cats Barneia que aconteceu no começo da década de 90. E o próprio, um dos primeiros bateristas, que foi, acho que o Marcelo Gasperini, não sei se ele foi o primeiro, mas ele é o baterista que aparece na capa do álbum do Cats Barneia, do primeiro álbum do Cats. O Marcelo Gasperini já era um batera que tocava muito bem na época. E depois entrou o Fuca, que ainda toca muito bem. E eu lembro que quando o Cats Barneia tocava na Renascer da Lins, era comum ver um monte de baterista ir assistir só porque era o Fuca que estava tocando. E depois pegar um cara com 20 anos, ainda meio... Você tinha que trazer um cara que fosse assim, que fosse carregar à altura essa responsabilidade. E eu ainda não estava pronto naquele momento. Então os caras me mandaram embora. E, cara, diante dessa demissão, assim, eu sempre tive consciência do que, tipo, não, realmente eu preciso melhorar, eu preciso estudar mais, eu preciso ter uma nova visão da música, né? Quando você toca em casa, quando você toca dentro da igreja é uma coisa, mas quando você toca em palco, e lá na Lins de Vasconcelos, cara, era 4, 5 mil pessoas, era uma casa grande, cara, é outra coisa. O palco é uma coisa muito, muito cruel, assim, você tem que se acostumar, você tem que estar pronto pro palco, senão o palco te derruba. Então eu comecei a trabalhar como hold. Foi paralelo a tudo isso, eu já conhecia o pessoal da banda Cristo Salva, lá do Tio Cássio, desde a década de 90, porque esses shows evangelísticos que a gente fazia na praça, o meu pai já tinha feito com o Cristo Salva anos antes, que depois virou Oficina G3. Então eu conheço, que foi acho que 1989 ou 88, se eu não me engano. Então, naquela época, já foi o Manga, já foi o Valtão, já foi o Túlio e outros componentes da banda que não fizeram parte do G3 depois. Mas, como eu já conhecia os caras, eu comecei a trabalhar como hold do Walter, na época do lançamento do álbum Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. E lá atrás já teve situações do Walter ter problema e eu precisar tocar no lugar dele. Acho que isso aconteceu, acho que uma vez ou 2 vezes. Eu lembro de uma com certeza. Presidente Prudente, se eu não me engano. O carro dele deu um problema e eu acabei tocando no lugar dele. Então, a minha participação na Oficina G3 não foi um lance assim, eu conheço um cara que toca pra caramba, ou eu conheço um cara que toca bem, ou é um músico. Não, foi mais por já ter conhecido, por eu já estar envolvido com a banda antes. É um lance mais de... Também pelo lance da musicalidade, pelo lance de ter um músico bom, mas também por eu já estar envolvido com os caras da banda por muito tempo, né? E daí depois trabalhando como hold do Walter, e lá na Renascer era o grande foco, era o grande ninho de todas as bandas que estavam nascendo. Ali eu conheci o Deio Tambasco, eu conheci o Duca Tambasco e a gente montou a primeira banda, a Anno Domini, a nossa primeira banda juntos, né? E foi uma banda muito legal, cara. Assim, a gente fazia bastante essas festas do sorvete, das igrejas.
era todo mundo novinho, com seus 20 e poucos anos, e bastante lenha para queimar, todo mundo sem filho, né? Todo mundo solteiro. Então era mais fácil entrar nessas aventuras, viajando pelo interior de São Paulo, para fazer as festas das igrejas, né? E a Renascer estava em bastante expansão naquela época. E foi uma época muito legal, a gente participou de festivais e começou a criar a nossa fanbase, né? Mas em 94 o Duca entrou para o Oficina e o Deio foi para o Cats Barneia. Paralelo a isso, eu comecei a tocar no Renascer Praise. O primeiro Renascer Praise ao vivo, que é o Renascer Praise 3, eu que gravei inteiro. Depois eu gravei o 4, algumas músicas. Depois o Renascer Praise 5, quase todas as músicas, menos 2. E depois o 6 eu gravei, que foi meu último Renascer Praise. Hoje eles estão, acho que no 20, sei lá. E aí eu fazendo esse meu trabalho dentro do Renascer Praise, depois comecei a tocar com a banda Patmos, depois, paralelo a isso também, gravei um álbum do RM6, gravei um álbum da banda Cusme, gravei um álbum do Deio Tambasco, da carreira solo dele. E aí, em 2002, eu tava com a banda Patmos e o Oficina tava procurando um outro batera. Na época, quem tava tocando era o Johnny Maza, que era o irmão do PG. E aí eu comecei a tocar com os caras e ninguém me falou assim, cara, ó, a gente tá em pré-produção de gravação. A gente fazia os ensaios do lançamento do Tempo na época, e aí depois de ensaiar essas músicas, a gente começava a fazer criação de músicas novas. E quando eu percebi, me dei conta, eu estava no meio da pré-produção do Humanos, criando as músicas. E quando o Humanos saiu, eu senti muito essa projeção, e o Oficina estava muito grande naquela época. A gente está falando de 2000 para cá. Por isso que esse ano eles lançaram esse reencontro dos 20 anos do Oficina G3, porque em 2000, quando saiu o Tempo e eles foram para a MK, a Oficina deu um tiro muito grande, assim, de ficar muito conhecido e de crescer muito enquanto banda. Antes, a Oficina era meio pareado com todo mundo, com Cats Barneia, com Patmos, com Código C, com Praise Machine, era todo mundo meio que no mesmo nível, fazendo as mesmas coisas. Quando a Oficina foi para a MK já tinha uma estrutura mais de rádio e programa de televisão, e rádios FMs espalhadas pelo Brasil inteiro. O que fez com que quem não conhecia o Oficina, que estava mais centralizado ali no eixo Rio-São Paulo, uma coisa mais sudeste, quem não conhecia a Oficina no Brasil, Norte, Nordeste, Minas, região central, começou a conhecer a Oficina G3 também. Então a banda, quando saiu Humanos, que foi o primeiro álbum que eu gravei, tem uma atenção voltada para a bateria. E então o álbum já começa com Aonde Está, e com bastante detalhe de bateria, com bastante coisa, umas pedaladinhas de pedal duplo aqui e ali. Enfim, foi muito legal. E você tem que... eu tive o privilégio de participar de festivais enormes, como o Canta Rio e o Canta Zona Sul, que são festivais assim para 50, 80 mil pessoas, é uma coisa enorme. O Rio de Janeiro, a MK, naquela época, não sei hoje, mas naquela época a MK era muito grande. E foi muito legal, cara. Foi uma fase bem, bem legal, assim, de você ter um reconhecimento, de você estar numa banda com estrutura, de você realmente fazer aquilo que você gosta. Em 2006 eu saí da banda. Em 2008 eu gravei Down Classics, um álbum solo,
Paralelo a isso, trabalhando com algumas bandas, uma banda de metal Opus 5, que eu gravei o álbum também. E aí, em 2012, em 2014, eu mudei aqui para os Estados Unidos e tô aqui desde então. Em 2016, eu mudei aqui para Califórnia e comecei a vida do zero e tentando um lugar ao sol aqui nos Estados Unidos. Sou o baterista do Kenny Shipman, que é um guitarrista aqui da Califórnia, e também agora lançando esse meu trabalho solo, a banda Luffy. Beleza? Então, basicamente, é isso, Nicolas. Desde o começo até aqui, 2020, do Corona. Inesquecível 2020. De 2020 ninguém esquece, Puxa né? vida. E aí agora você tá aí com o Cafofo do Lufão, essa bateria que tá montada em ADW? Não, essa aqui é a Tama. É uma Tama Star Classic. Acho que tem até como mostrar para você com detalhes. É uma Tama Star Classic Performance. Ela a DW eu desmontei a DW estava montada aqui, mas eu quando eu fui tocar com o Kenny Shipman, eu tive que desmontar a DW para eu ir tocar com o Kenny. E aí eu não quis mais tendo duas baterias, sempre ter que desmontar uma bateria para tocar. Então eu achei melhor deixar a Tama montada. Então essa aqui é a Tama, ela é uma Star Classic Performance, tem 2 octabans da The Drum de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 bumbos de 22 por 18. A caixa é uma caixa de Maple Star Classic. Essa caixa, se não me engano, ela é 14 por 7. Pedais DW 5000. Pratos Sabian, a maioria da série AAX e da série AA. E esse aqui é o meu cafofo. O Cafofo do Lufão, e você faz live aí quase todo dia, né? Então, eu não chego a fazer todo dia. Eu faço o que é um erro. Eu deveria prestar mais atenção nisso e fazer lives com o dia certo. Eu quero talvez sexta-feira seja um dia legal para eu fazer live. Cara, e depois de ver isso, e até em outros lugares, nas lives do Aquiles, nas tuas lives do Baterada Preciso, acompanhando a tua história, é uma coisa muito incrível, sabe? Como que Deus vai agindo na gente, ganhar algum trocado com música, ou pelo menos estabelecer uma carreira, gravar disco, álbum, DVD. O que tem a dizer pro pessoal? Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta de chegar vou fazer 48 agora em dezembro, e uma coisa que eu sinto falta é na época que eu era novinho e que eu tinha tempo e tinha a cabeça mais fresca para aprender as coisas, eu ter estudado mais. A gente que nasce meio que com o dom e com a facilidade de tocar as músicas, você acaba meio que respeitando a facilidade do dom e não se dedicando tanto ao ensino. Agora que você tem que trabalhar, que você é mais velho, tem a cabeça tão fresca para aprender coisas novas, agora é mais difícil. Não que seja impossível, mas você isso vai demandar mais energia de você. E às vezes com os problemas de família, de filho, essas coisas, você não quer ainda colocar mais uma carga em cima de você. Então aproveite o tempo enquanto você é criança, enquanto você é novo, que você tenha maior facilidade para aprender as coisas, e faça isso e se dedique ao estudo, porque ainda que você não seja um músico famoso, ainda que você não toque numa banda muito conhecida,
e ainda que você não vire um rockstar, você pode virar um bom e um ótimo professor de bateria. Porque como você sempre vai ter bateria. E quando você é professor, existem várias coisas positivas de você ser um professor local. Você não precisa ficar longe da família, você não precisa ficar viajando, você não precisa ficar preocupado com tirar música, com essas coisas, assim, para num cenário que você está tocando com uma banda. Você tem que ficar preocupado com os teus alunos e de realmente criar um método de ensino para os seus alunos, entendeu? Você fica mais local, você não precisa ficar viajando tanto. E isso é legal, cara. É uma coisa que aqui nos Estados Unidos eu sinto muita falta de ter uma formação mesmo, de verdade. Que eu acho que, por exemplo, se eu fosse dar aula de bateria, se eu soubesse dar aula de bateria, tanto presencialmente como online, hoje eu teria condições de ganhar muito mais recurso do que trabalhando com o que eu trabalho, por exemplo. Então essa é a dica que eu dou, cara. Foque nos estudos e desista e desencane de patrocínio. Para de pensar com essa história de endorsement e para com isso. Se isso for acontecer, vai ser quando as marcas entrarem em contato com você e você vai escolher se quer ou não. Mas para de achar que para ser músico você precisa ter patrocínio. Esquece patrocínio. Aqui nos Estados Unidos, eu não preciso ter patrocínio, eu não quero ter patrocínio. Se eu tiver patrocínio, vai ser porque alguma marca que eu goste, eu tenho afinidade, eu tenho uma história com elas, entre em contato comigo e me faça uma proposta. Mas eu prefiro ter a liberdade de comprar o que eu quiser. Então eu tenho uma Tama, eu tenho uma DW, eu tenho aqui Peles Evans, e aqui essas duas ainda estão com a Aquarium, e tudo bem, eu não tenho compromisso com nenhuma marca e sou livre. Então eu entendo que a situação do músico no Brasil é mais difícil, eu entendo que um par de baqueta custa R$100 e você vai tocar no boteco à noite e às vezes você ganha os mesmos R$100. Eu entendo que isso é difícil. Mas, como a gente fala aqui, it is what it is, é o que é a vida, tá bom? Essa é a dica que eu falo. Você se dedique, tome cuidado com os percalços da vida do músico, né? E sempre tocando, pare nunca. Você vê eu aqui, um tiozão, já no final da carreira, não consigo desistir. É difícil parar, né? Cara, eu não vou parar nunca. Nunca. Eu posso estar velho, tenho inflamação nos 2 cotovelos, e minha perna, tudo com tendinite. Vamos bater até não aguentar mais. Dor nas costas pra caramba. Tem que aproveitar enquanto é novo. Mas aí o cara é novo, não tem a cabeça no lugar, né? Isso que é difícil. Pois então. Cara, gente, se você não é inscrito no canal do Luffy no YouTube, dá uma passada lá. Sempre tem lives, tem conteúdo, tem ele estudando, passando, tirando música, ou falhando miseravelmente, ou conseguindo muito bem. Tem de tudo lá. Luffy é um exemplo, cara. A gente vê, é um tiozão assumido, mas não consegue parar e serve de exemplo para todo mundo. Meu, dá uma passada lá, joga Luffy no Google que você já acha tudo dele, acredito eu, né? É possível. Ouve o som dele lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, em tudo que é canto aí, que vale a pena. Luffy, de coração, cara, muito obrigado por ceder o teu tempo, abrir, ligar as câmeras do Cafofo do Lufão para estar aqui no Storycast. É um prazer inenarrável para mim. Já é uma série das conquistas da vida agora, né? E vamos indo. Gente, muito obrigado para você que assistiu ou nos ouviu até aqui. Foi um papo longo. Acredito que ainda tem muita história para ser contada, mas não dá para fazer 24 horas de episódio, né? Então a gente fica por aqui por hoje. Luffy, muito obrigado.
E a gente espera você, ouvinte, no próximo episódio, no próximo vídeo, na próxima semana. E vamos junto aí e vamos estudar e fazer história. Valeu! Valeu, moçada!